E pois é, pessoal, tem alguma coisa que está mudando, hein? Recentemente o Rolandinho postou um vídeo anunciando que ele iria sair do Pipocando. E o Rolandinho é um dos fundadores do Pipocando, né? Ele e o Bruno Bock sempre estiveram juntos. Mas não só isso, como vocês podem ver aqui no vídeo acima, né? Que ele fez essa despedida, esse anúncio. Meu último vídeo no Pipocando, ele iniciou o seu canal novo, como você pode ver aqui, né? O Rolandinho Cinema, Séries e Mais. Inclusive, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Eu já me inscrevi aqui porque eu gosto pra caramba do conteúdo dele. Mas, a respeito desse novo conteúdo, desse canal que o Rolandinho tá, vamos dizer assim, solo, né, que ele tá trabalhando sozinho, eu percebi alguns comentários, principalmente nesse vídeo aqui do novo The Office, que me pareceram um tanto quanto nerdolas. E eu achei isso interessante, galera, porque o Rolandinho vem de um canal que é mais pra esquerda, né? Os caras têm um viés mais progressistas, como a gente sempre pôde ver nos roteiros, nas falas, nos comentários e até piadas que eles faziam. Mas aí, assistindo aos conteúdos originais do Rolandinho, eu percebi que ele tá com alguns comentários diferentes e eu quero analisar aqui com vocês alguns trechos para provar o que eu tô dizendo. Só é importante a gente esclarecer algumas coisas, tá bom? Em primeiro lugar, esse termo nerdola começou a ser usado para referenciar pessoas que eram aqueles nerds mais chatos, né? Que geralmente não estavam felizes com adaptações de quadrinhos em filmes, em séries, em animações. Aquela galera que realmente lia os quadrinhos, sabia tudo de cabo a rabo, de cor salteado, de trás para frente e sempre tinha alguma reclamação para fazer, porque realmente conheciam o material original e tudo mais, né? Então era aquele público nerdola difícil de agradar. Porém, de uns tempos pra cá, com a cultura pop, né, e focando aí principalmente nos conteúdos live action de filmes e séries, deu uma guinada para a esquerda abertamente. E antes que você venha me falar que é teoria da conspiração, faça só o dever de casa de pesquisar antes de comentar aqui. O próprio Bob Iger, CEO da Disney, falou abertamente sobre isso. Vários produtores, vários estúdios falaram sobre isso, de colocar toda a questão de diversidade, de pautas de gênero e tudo mais. Como essa indústria deu essa guinada para esse lado e muitas pessoas não ficaram satisfeitas, o termo nerdola passou a ser usado para designar as pessoas que não estavam curtindo as pautas woke e progressistas dentro da obra. Ou melhor dizendo, dentro das obras como um todo, né? Filmes, séries e até mesmo quadrinhos, né? Vários quadrinhos também tiveram mudanças significativas, temas polêmicos sendo abordados. Então a galera mais conservadora que não estava curtindo essas mudanças começou a ser chamada de nerdola. Porém, pessoal, como eu falei, é necessário sim a gente esclarecer as coisas. E agora falando dos nerdolas conservadores, tá bom? Quando a gente fala desse grupo, nós temos diferenças entre a gente. E eu digo entre a gente porque eu sou sim um nerdola, tá bom? Se você é novo aqui no canal, já estou avisando. Mas calma, sem preconceitos, tá bom? Eu sou um nerd mais conservador, mas eu não sou histérico e sei apreciar as obras e inclusive divirjo de vários pontos com meus colegas que também são nerdolas, mais conservadores. Me referindo diretamente agora ao Heróis e Mais, que é um canal grande que eu tenho contato mais direto, a gente já conversou e a gente tem divergências e isso é normal. Mas, ainda assim, apesar das divergências, nós temos o lado ideológico que é mais conservador, sim. E tá tudo bem você ser conservador, tá tudo bem você ser mais progressista. O que não pode é você querer cancelar o outro e querer que o outro deixe de existir ou que perca, por exemplo, a sua fonte de renda, como foi o caso de vários produtores de conteúdo, né, que começaram a destilar ódio contra os conservadores. E, de novo, tem muito nerdola chato, tem muito nerdola histérico. É o que eu falei, não somos de um pensamento homogêneo. Mas agora você querer que desapareça da face da Terra, como aquele criador do site do Ovo falou certa vez? Pô, isso daí é um extremismo absurdo, tá? Cada um aqui criando o seu conteúdo. E se a gente não concorda, a gente faz os vídeos e refuta, e explica, enfim. Então quando eu digo que talvez o Rolandinho tenha virado nerdola, eu tô me referindo a esse pensamento mais conservador que critica pautas wokes dentro das séries e dos filmes. E como eu falei, tá tudo aqui, eu vou mostrar pra vocês e eu quero saber o que vocês pensam, tá bom? Porque, de novo, né, o Rolandinho saiu do Pipocando que tinha esse lado bem claro, bem evidente, e agora tá no projeto solo. Será que ele quer falar mais abertamente o que ele pensa, sem ser julgado pela patotinha? Vamos descobrir. Só antes, um recado muito importante pra você, se liga. Você sabe qual é a semelhança entre essa cena aqui e o Brasil? Agora seria uma ótima hora pra ficar com raiva. Esse é o meu segredo, capitão. Tô sempre com raiva. É que assim como Bruce Banner está sempre bravo e pode se transformar no Hulk a qualquer hora,
o Brasil também está sempre em crise e a situação, infelizmente, pode piorar a qualquer momento. Mas calma, não tô falando isso para te assustar, pelo contrário. Esse recado é para você que quer ser inteligente e se precaver, quer se prevenir desse cenário tenso que a gente tem na nossa economia. Se você quer aprender a investir o seu dinheiro, poupar do jeito certo e a criar patrimônio, mas não sabe por onde começar, não tem problema, eu também não sabia. Não conhecia as melhores plataformas, os melhores jeitos de poupar e de investir, mas quem me ajudou foi o meu amigo Pedro Sobral. E galera, o trabalho do Pedro é simplesmente incrível. Primeiro porque ele vive daquilo que ele ensina. Ele é um especialista em investimentos e construiu a vida financeira dele, a carreira dele, justamente aprendendo e acertando. E você pode conferir tudo que eu tô falando lá no Instagram dele, as postagens que ele faz, tanto no feed quanto nos stories. Ele tá sempre mostrando os resultados que ele tem com os métodos que ele utiliza. Ele é um cara experiente e tem um método comprovado. E assim como eu, você também pode fazer a mentoria dele e aprender a como investir o seu dinheiro da maneira certa, a como começar a criar patrimônio e não ser pego de surpresa com os problemas econômicos que nós temos no Brasil. Então eu vou deixar aí na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o Instagram do Pedro para você ir lá, chamar ele, mandar um oi e avisar que chegou pelo Conversa de Nerd para garantir 10% de desconto na mentoria. E na boa, você não pode perder essa oportunidade, porque cada dia que passa, você está perdendo a chance de investir o seu dinheiro. Cada dia que passa, o seu dinheiro poderia estar rendendo e garantindo para você uma segurança financeira e um futuro mais tranquilo também. Então aproveita essa parceria aqui com Conversa de Nerd e garanta esses 10% de desconto para começar agora mesmo a aprender a investir e a criar patrimônio, a poupar o seu dinheiro, a aplicar e ver render de verdade. O Instagram do Pedro tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Chama ele, fala que chegou pelo Conversa de Nerd ou pelo Saulo e ele já vai te dar os seus 10% de desconto na mentoria e ele vai te ajudar numa consultoria muito humanizada, muito tranquila e muito clara, aberta, vai entender a sua situação e te guiar para o melhor caminho para, como eu disse, você ser inteligente e se garantir, se precaver e não ser pego de surpresa pelo cenário bizarro econômico brasileiro que a gente tem. O link para falar com ele tá aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Faça assim como eu e aprenda com o Pedro a investir o seu dinheiro do jeito certo. Mas então, pessoal, vamos lá falar desse vídeo do Rolandinho. Só para dar um contexto para vocês, ele tá falando sobre a série The Paper, que é uma continuação de The Office, né? Uma série que se passa no mesmo universo e é como se os produtores daquele documentário, que é o The Office, estivessem produzindo agora uma série, né? Uma série documental dentro de um jornal. É essa série The Paper. E ele colocou aqui, né? O novo The Office é bom, sério. E isso aqui me chamou a atenção, porque The Office é uma coisa muito única. Só que o Rolandinho fez alguns comentários muito interessantes. Eu quero assistir aqui com vocês, eu quero saber de verdade o que vocês pensam, porque eu achei, por mais que ele não seja, de fato, né, um cara nerdola, como eu falei pra vocês, um cara mais conservador, mas ele tá atento há certas coisas que produções woke fizeram e ficaram ruins, tá bom? Então vamos analisar aqui o que o Rolandinho falou. Sabe um outro acerto que eu acho que a versão do The Office australiana, teve uma outra versão de The Office aí recentemente, que parece que escorregou feio nisso, é conseguir assimilar a modernidade, pautas modernas, assuntos que são debatidos hoje em dia dentro da série, sem transformar a série numa espécie de panfleto, numa coisa meio cansada, assim, meio enjoativa. Ó, aqui quando ele falou eu já falei, opa, peraí. O Rolandinho tá falando que tem séries que transformam, e no caso ali o The Office, a versão australiana, escorrega nisso, transformam a série em panfleto, né, com mensagens com pautas atuais. Aqui o Rolandinho já tinha minha atenção, porque eu fiquei curioso, porque eu sou um grande fã do The Office, e eu devia até ter usado a camiseta do The Office aqui, mas enfim. E eu falei, pô, será que é boa mesmo? E aí tava ali assistindo o Rolandinho falando que a série tenta ali fazer a sua própria coisa, né? Não é tão dependente, não tá tentando copiar o The Office também. E eu tava ali prestando atenção. Na hora que ele mencionou esse negócio do panfleto, eu falei, eita, peraí. Mas ó, continua. Onde ao invés de você ter piadas, você ter esse humor de constrangimento, e você ter um humor corajoso, sabe? Que provoca, que faz personagens que são ruins, que são pessoas que têm falhas mesmo, de verdade, que têm opiniões absurdas e tal. Ficar patinando ali, tentando não ofender, e cria uma coisa que eu acho muito constrangedora na tela, né? Sabe? Que é essa sensação assim de sinalização de virtude o tempo todo.
Agora falou, não, eu vou voltar esse trecho aqui pra vocês. Vocês viram? Fica um negócio constrangedor. Fala de novo, Rolandinho, fala de novo. E cria uma coisa que eu acho muito constrangedora na tela, sabe? Que é essa sensação, assim, de sinalização de virtude o tempo todo. E a The Paper, eu achei que ela tá fazendo isso muito bem até onde eu assisti. Existem esses assuntos modernos, mas ela tira um sarro, sabe? E às vezes de um jeito bastante corajoso, assim, ousado. Ó, vamos lá, vamos por partes. Desculpa pausar, mas a gente precisa ir por partes. O Rolandinho fala aqui que é constrangedor esse negócio de sinalização de virtude, que é uma coisa que nós sempre criticamos, né? Nós do meio nerdola principalmente. Porque a gente vê que as falas de vários personagens em várias produções que foram, né, feitas com a intenção de militar, né, para não usar o termo lacrar, que desagrada alguns, mas é isso que é. A gente vê que aquilo que o personagem está falando é tirado de um contexto político ideológico, que ele está tentando passar uma mensagem, uma palestrinha, né, como alguns chamam. E aqui o Rolandinho está falando justamente isso, que essas outras séries falham nessa questão. E The Paper, segundo o que ele está falando, não faz isso. Então é muito interessante a gente pensar que o Rolandinho consegue ter esse filtro, né, de falar, não, peraí, isso aqui tá ridículo, isso aqui virou panfletagem ideológica, isso aqui é sinalização de virtude, né, estamos mostrando que somos conscientes, que somos pra frente, né, que somos progressistas, né, e é uma coisa que não faz sentido e fica vergonhoso de ver. Sensacional ver o Rolandinho falando isso, tá bom? Sabe, que é essa sensação, assim, de sinalização de virtude o tempo todo. E a The Paper, eu achei que ela tá fazendo isso muito bem até onde eu assisti. Existem esses assuntos modernos, mas ela tira um sarro, sabe? E às vezes de um jeito bastante corajoso, assim, ousado. Ó, um jeito corajoso, ousado. The Paper está tirando sarro, inclusive dessas pautas eu tô muito curioso pra assistir. Isso aqui me chamou a atenção, porque o The Office fazia isso. Fazia isso de uma maneira muito ácida. E aqui, ao que parece, pelo que ele tá falando, o The Paper também faz, né? De uma maneira muito ousada, tá tirando sarro dessas pessoas. Muito bom. De verdade, sabe? Pautas bem sérias. Ela não tira sarro da pauta, ela não diminui o tema, mas ela faz isso ser insumo pra absurdos que as personagens fazem entre elas. Tá isso é muito legal, né? Alguém, por exemplo, usando uma pauta relevante pra tentar cancelar alguém artificialmente dentro da empresa, né? Isso vindo, inclusive, de pessoas que fazem parte de grupos minoritários, sabe? Que estão usando aquilo. Então é um negócio até bem assim, no limite, sabe? E eles estão dançando nessa corda bamba, igual o The Office fez, né? Durante toda a existência dele, né? As piadas eram bem fortes, assim, e exige que o público saiba fazer essa separação, né? Que não é porque o personagem tem aquela opinião ou tá falando aquilo que a série endossa aquilo. É uma coisa meio óbvia, mas hoje em dia é importante a gente falar. Então, mas tá vendo? Olha que legal. Eu ainda não assisti a série, mas pelo comentário do Rolandinho eu não acho que ele tá inventando isso. É muito interessante ver que ele se propõe a discutir isso, né? Tem uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário, olha só, né? E se o The Paper realmente tá fazendo isso, ó, parabéns. Né? Uma pessoa que faz parte de um grupo minoritário querendo cancelar outra de maneira artificial, e isso vira uma piada. Olha só, isso aqui seria inaceitável, pessoal, em 2022, 2023. Você que ainda não aceitou, pode chiar, mas você precisa aceitar. A gente teve deliberadamente obras que estavam preocupadas em militar, e a militância era acima da qualidade da obra. A obra só servia ali, era uma obra de cultura pop só para promover, né, realmente as pautas políticas. E aqui o The Paper tá fazendo isso, tá criticando, tá tirando sarro e colocando pessoas de um grupo minoritário. Isso aqui era impossível há 2, 3 anos atrás, era facilmente alvo de cancelamento das pessoas. Por exemplo, alguns atores que foram demitidos da Disney e outras empresas, né, por conta das ideologias, por causa de posts políticos, e era só dando opinião. Não era como aquela extremista da DC que comemorou a morte do Charlie Kirk, não. Era a pessoa ali dando as opiniões polêmicas, discordando, tudo bem, mas não pregando o extremismo, que é o assassinato de alguém, a execução de alguém, né? Mas você nunca podia falar nada sobre ninguém dessa patotinha progressista. E aqui The Paper, segundo o que o Rolandinho tá falando, faz isso. E não só faz isso, como o Rolandinho tá falando que é muito bom e que eles estão fazendo de uma maneira ousada. Então, ao meu ver, pelo que eu conheço do Rolandinho na época dele, lá no Pipocando, embora o Pipocando, né, pelo que eu conheço dos caras, não seja uma das páginas, enfim, canais, produtores de conteúdo mais lacradoras, mas eles tinham sim o viés. E agora o Rolandinho vendo isso e falando que isso é uma coisa boa, pô, é bacana de se ver, fala sério. Tem inclusive aqui, né, o Pipocando já com a roupagem nova, com o pessoal novo que tá apresentando, e a gente vê que inclusive eles ficaram vários meses sem postar, né, 6 meses, depois a 4 meses, depois a 2 semanas que foi, né, parece que o divisor de águas aqui, né, o anúncio da saída do Rolandinho, e aí que eles voltaram a postar, 2 semanas, 7 dias, a 14 horas, né? Então a gente vê que o Pipocando estava passando por essa reformulação, e agora que o Rolandinho anunciou a saída dele, eles voltaram a produzir os conteúdos. Então houve aqui realmente
um rompimento, né? E o Rolandinho, ele explica bem aqui nesse vídeo, se você não assistiu, tá bem legal, vale a pena vocês conferirem lá, ele tá explicando a questão da saída dele, e também o vídeo no canal dele, né, falando sobre o novo canal dele, e ele falando que quer expor as opiniões dele, quer falar. Então, eu não acho que teve algum tipo de rompimento pesado, ideológico, mas eu acredito que o Rolandinho tá, sim, a fim de falar coisas que expressem mais a opinião dele e ele quer ficar mais independente, tá? Eu tô com essa impressão. E só pra pontuar aqui, eu não vou ter tempo de reagir nesse vídeo pra não ficar muito longo, mas o Rolandinho falou da questão da Ellie, da Bella Ramsey também. Ele já tava começando a postar, né, coisas no canal dele, alguns vídeos que ele fazia sozinho no Pipocando também já vieram pra esse canal, como ele explica lá no vídeo, mas há 4 meses ele postou aqui, nesse canal, né, agora ele vai ficar só no canal dele, como ele explicou, mas ele já tinha se pronunciado e a análise dele, pessoal, é muito interessante, porque ele faz a crítica, sim, às mudanças que a série fez, principalmente na questão da Ellie, só que ele critica algo que eu também critiquei, mesmo sendo um nerdola, que foi a infantilidade de certos comentários, de ficar focando na aparência da Bella Ramsey, mas é isso que eu acho legal, ele foi um cara muito comedido, ele não ficou chamando ninguém de homofóbico, ninguém de... enfim, sabe, esses rótulos, intolerante, pessoa que discrimina a outra e tudo mais, ele não usou nada disso, a crítica dele foi muito centrada. Então eu tô achando muito legal esse posicionamento do Rolandinho, porque eu tô sentindo ele mais livre, eu tô com essa impressão de que ele tá mais livre pra falar o que pensa, tá? E aí, de novo, se você sabe de alguma informação que eu não sei, a galera que acompanha aqui o canal já tá ligada, né? Eu não uso muito o X, né, o Twitter, porque eu não tenho muito estômago e nem tempo pra ficar vendo tanta coisa. Mas se vocês sabem de alguma informação, de algum post que ele fez, comentem aí embaixo, tá bom? Pra dar mais contexto e também dar mais material pra esse assunto, porque eu tô me baseando exclusivamente no que eu tô vendo aqui no YouTube, tá bom? Mas voltando aqui, tem mais alguns comentários dele. E exige que o público saiba fazer essa separação, né? Que não é porque o personagem tem aquela opinião ou tá falando aquilo que a série endossa aquilo. É uma coisa meio óbvia, mas hoje em dia é importante a gente falar, porque parece que a gente esqueceu disso, né? A diferença entre a ficção e a realidade. E é importante a gente falar isso porque a gente tem o Michael Scott, né? Que é um cara extremamente sem noção, arrogante e preconceituoso. Mas é um personagem que todo mundo gosta, porque entende que ele é uma caricatura, né? E não é porque o personagem é desse jeito que você tem que cancelar. Outro comentário sensacional, até porque aquele episódio da diversidade, né, o dia da diversidade do The Office, já foi proibido em alguns lugares. Por quê? Porque é muito ofensivo. O Rolandinho falou isso aqui, né? Não, eles não estão preocupados que vão ofender as pessoas. Eles querem seguir com a piada e acabou. Então, cara, muito legal. É muito bom ver que a cultura pop tá voltando, né? Que o pêndulo tá vindo pro outro lado, não precisa nem ser direito, mas pelo menos pro lado neutro. Né? Não precisa militar pra nenhum lado, mas pelo menos fazer um tipo de conteúdo que agrade a todos, que critica, que tira sarro de todos também, sem um lado ficar ofendido e querendo cancelar. Sensacional. É uma coisa meio óbvia, mas hoje em dia é importante a gente falar, porque parece que a gente esqueceu disso, né? A diferença entre a ficção e a realidade. Então, assim, eu tranquilizo vocês porque não vai ter dissertação sobre temas modernos. Não é uma série que tá tentando ser ultra moderninha e ficar ensinando coisas pro público. De forma nenhuma. É uma série de comédia. Ela vai usar essas coisas como dispositivos pra criar constrangimento, pra criar humor na tela. E é legal, porque você vê coisas modernas que estão sendo debatidas na nossa sociedade ali na tela. Cara, eu tô muito curioso pra ver essa série agora, porque você viu que ele falou? A série não fica tentando ensinar coisa, né? Fazer dissertação a respeito de assuntos, que é o que eu falei, é palestrinha, é querendo ensinar o público que tá assistindo que você é um homem branco privilegiado, né? E, enfim, várias outras pautas, que você talvez seja um homem opressor, não porque você é transfóbico, homofóbico, sabe aquela coisa que tá focada na pauta identitária e não no conteúdo, não na história em si? É isso aqui. Nossa, cara, ó, palmas pro Rolandinho, e se o The Paper realmente fez isso, que momento bom. Gera uma proximidade. E é interessante porque The Office virou um retrato da época que a série saiu. Daquelas relações de trabalho, daquele ambiente do escritório. E hoje em dia não é a mesma coisa, né? Deu uma mudada. E eu acho que essa série, ela tenta fazer um retrato da nossa época, o que é muito legal. Então, olha... E isso é muito legal, porque o The Office, como ele falou, é um retrato da sua época e ele faz piadas que eram temas sensíveis. Aliás, faz piadas sobre temas que eram sensíveis na época, mas que de uns anos pra cá ficaram muito mais sensíveis. E a série, segundo o que o Rolandinho tá falando, sabe abordar isso muito bem e não tem medo de ser feliz na pauta de comédia. Então, olha, como uma série de humor intrigante, divertida, esquisita, na linha do The Office, eu acho que essa série aqui me agradou bastante. Eu gostei da experiência de assistir. Eu tô nos últimos episódios e pretendo terminar de assistir, assim, agora, porque eu quero ver, sabe? Então eu estou com... Fiquei curioso pelo que ele tá falando aqui. Vontade de assistir a série, então é isso que eu posso garantir pra vocês. E tô falando isso porque realmente é difícil fazer essa avaliação já existindo The Office. Então eu tô tentando fazer exercício aqui de ser imparcial e organizar as minhas ideias aqui. Beleza, então, Rolandinho, muito obrigado pelo seu comentário. Você
conseguiu fazer, mesmo esse vídeo não sendo patrocinado, que eu imagino que não seja, você conseguiu convencer uma pessoa a dar essa chance para o The Office, que é uma série isolada, né, que tenta contar a própria história, mas também usa ali, né, o sucesso do The Office, porque a gente tem a figura do Oscar e tudo mais, né. Quem é fã do The Office sabe do que eu tô falando, né. Mas enfim, pessoal, era isso que eu tinha então pra falar com vocês a respeito do Rolandinho, do canal dele. Se inscrevam lá, o vídeo original completo tá aí na descrição pra vocês darem uma olhada também, pra vocês entenderem e verem a crítica dele a respeito da série. Quem sabe você também se anima assim como eu. Mas eu quero saber a sua opinião, tá bom? Sabia que o Rolandinho tinha saído? Já conheci o Rolandinho de outras épocas, que é o meu caso, já acompanho o trabalho dele há bastante tempo? Escreva aí nos comentários que eu quero saber, tá bom? E agora que os termos estão bem definidos, né, do que é o pessoal militante woke e os nerdolas, caso você não tivesse isso claro na sua mente, espero que tenha ficado, eu quero que você comente também com qual lado você se identifica mais, porque não tem problema se você se identifica com o lado woke, tá bom? Você é bem-vindo aqui, contanto que a gente mantenha o respeito e que a gente saiba debater ideias sem atacar uns aos outros. Esse sempre foi o meu objetivo no canal, principalmente depois que eu comecei a abordar temas polêmicos, tá bom? Não se esqueça também de chamar o Pedro lá no Instagram para você garantir os seus 10% de desconto na mentoria dele para aprender a criar patrimônio e investir o seu dinheiro. O link tá aí na descrição. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.